Se você comprou o Redmi Note 8 2021, nesse vídeo eu vou te passar as melhores dicas e truques para você poder aproveitar o máximo desse seu novo aparelho. Então, antes de tudo, se você ainda não tem ele, vai ter link na descrição com um preço bem legal. Depois você confere lá. Deixa o like, se inscreve aí e bora pro vídeo. Vamos começar pela primeira dica, uma dica simples, mas que vai ajudar na bateria do Redmi Note 8 2021. Como a gente sabe, ele não tem uma bateria muito gigante, apenas 4.000 mAh. Então a gente vai entrar aqui nas configurações, como vocês estão vendo aí. E aqui nas configurações, você vai lá embaixo em localização. Aqui em localização, você vai vir aqui embaixo em busca por Wi-Fi e Bluetooth e vai desabilitar essas duas opções que estão ativas aqui. A segunda dica que eu tenho para te passar é em relação ao recurso avançado de caixa de ferramenta de vídeos. Antes a gente vai habilitar ela aqui nas configurações, em recursos especiais, caixa de ferramenta de vídeo, e a gente vai vir aqui e vai habilitá-la. Feito isso, você vai escolher o local que você quer o atalho, do lado direito ou esquerdo, depende da mão que você mais usa o aparelho, e aqui você vai escolher qual aplicativo você usa para assistir vídeos. Aqui eu vou pôr o YouTube como exemplo, tá? Você pode pôr o aplicativo que você quiser, o VLC, pode pôr o Media Player, pode ser que você põe o aplicativo que você baixar aí para assistir vídeo. Feito isso, a gente vai abrir um vídeo no YouTube. Feito isso, ó, a gente já tem o vídeo rodando aqui. Se você ainda não conferiu o Poco X3 GT, ó, ele já chegou aqui no canal, hein? Vou deixar o link na descrição aqui para você, se você tiver interesse. Mas vamos lá, então. Aqui nós temos com o vídeo, ó, a gente pode ver que aqui na lateral, aqui no cantinho, ó, onde apareceu o inscreva-se de Instagram aqui, tem um risquinho, tá vendo, ó? Eu puxo ele pro lado, ele aparece esse menu para mim. Esse menu a gente já consegue fazer algumas coisas legais. Por exemplo, gravar a parte da tela, captura de tela, transmitir para algum outro local e reproduzir o som com a tela desligada. Então, se você quiser ouvir uma música no YouTube, na hora do banho e não quer deixar ligado o celular, você habilita essa opção, põe a música que você quer, vem aqui, ó, e põe reproduzir som com a tela desligada. Ele mostra aqui, ó, a sua tela será bloqueada, mas o app continuará executando em segundo plano quando este recurso estiver ativado. Pressione o botão liga e desliga para ligar a tela novamente. Vou dar um OK e pronto, ó. Ó, já tá funcionando, ó. Tá ouvindo? Tá funcionando. Então aqui, se você tiver uma música aí para você ouvir durante o banho ou coisa do tipo e não quer deixar a tela ligada, show de bola, você consegue. Feito isso também, você pode o quê? Você pode abrir as configurações da caixa de ferramenta, que a gente estava lá naquele menu. Voltando aqui, a gente pode também abrir um outro aplicativo aqui embaixo, ó. Por exemplo, você está vendo meu vídeo, aí você quer acessar o Chrome, né? Você dá um entendi, arrasta ele aqui para baixo, dá um aceitar e continuar, próximo, não, e sumiu. Ah, carregou. Achei que tinha ido embora. Então a gente pode vir aqui e abrir, por exemplo, o G1, tá? O G1 aqui a gente pode abrir, dar uma olhada nas notícias enquanto o meu vídeo passa. Então na parte da manhã você gosta de ver as notícias, mas quer ver um vídeo, você pode vir aqui e fazer isso, tá? Você pode vir aqui e vir mexendo. É muito interessante. Se você não quiser mais, você pode só arrastar aqui para cima para deixar no cantinho. E se você não quiser mais mesmo, você acho que é para cima, bem para cima que ele some lá. Já era. Fechou? E você pode abrir outros aplicativos como tinha ali. E também ele funciona em tela cheia, tá? A gente colocar a tela cheia aqui, eu acho que vai bugar aqui para vocês aí a gravação, né? Mas fica o risquinho aqui no cantinho, ó. É só puxar ele, funciona também em tela cheia, tá? Então você tem a opção de utilizar tanto na tela padrão como na tela full screen. A próxima dica é para você que usa muitos aplicativos de banco no seu aparelho, tá? Eu vou ensinar como você pode desfocar as prévias de apps. Quando você entra aqui nos aplicativos, por exemplo, aqui o YouTube ele está mostrando para mim o que tem na tela. Eu consigo desfocar o que está ali dentro. Então você segura no aplicativo, ele vai abrir as informações dele. Aqui a gente desce aqui embaixo, ó, desfocar prévia de apps. E pronto, já está feito. Ó. Na hora que eu abrir aqui, você viu aí como que ficou o YouTube? Ele não aparece as informações. Então eu recomendo você fazer isso com todos os aplicativos que você não queira que as pessoas vejam e também com aplicativos de banco, que é o principal. Você faz isso e aí, por exemplo, você vai alternar de aplicativo, a pessoa não vê lá os seus milhões guardados na conta do banco, por exemplo. Agora, uma outra dica em relação à segurança para o Redmi Note 8. Vou te passar essa dica aqui que é muito interessante e é em relação a bloquear os aplicativos com senha. Aqui você não precisa baixar um aplicativo específico para isso, você só precisa entrar nas configurações. Aqui nas configurações você vem em configurações, não é adicionais, você vem em apps aqui, ó. E aqui você vai clicar em bloqueio de apps.
Aqui ele vai te pedir para você criar uma senha padrão. Aqui eu vou pôr um L, tá? Um L de novo e avançar. Beleza. Aqui ele está pedindo para mim adicionar a conta da Xiaomi, para caso eu perder, eu conseguir recuperar a senha. Eu recomendo você colocar, eu não vou colocar porque eu não tenho a conta da Xiaomi aqui logada nesse aparelho, tá? Porque caso você perca, você não vai conseguir desbloquear mais o aplicativo, tá? Aqui ele te pergunta quais aplicativos você quer, ele te dá alguns mais utilizados, né? Gerenciador de arquivos, galeria, etc. Eu vou deixar apenas um, eu vou deixar anotações para dar de exemplo. E aqui a gente vai pôr usar bloqueio. Se você quiser pôr a digital também, você pode. Aí ele vai começar a usar a digital. Use sua impressão digital, deixa eu colocar o dedo aqui. E aqui dá para ocultar também as notificações sensíveis. Por exemplo, chega notificações, ele vai bloquear as notificações para não aparecer. Então aqui você tem até todos os aplicativos que você tem no seu celular para bloquear, tá? Aqueles que ele mostrou antes eram só uns exemplos. Aqui você pode vir ver os aplicativos ocultos, se você quiser retirar algum do seu aparelho para ele não ficar aparecendo, você pode vir aqui, tá? Mas depois, para você acessar ele, você vai ter que vir aqui e desmarcar essa opção, tá bom? E aqui, ó, se você voltar aqui nas configurações, a gente tem aqui algumas outras configurações legais, tá? A gente tem bloqueio de apps, inserir senha, configurações do bloqueio, ó, quando o dispositivo estiver bloqueado, tem muita coisa para mexer aqui. Aqui as notificações, depois desbloquear todos os apps de uma vez. Por exemplo, eu tô com anotações, Facebook e outras coisas mais, e aí eu desbloqueio só o Facebook. Mas na hora que eu desbloquear o Facebook, ele vai desbloquear as anotações, vai desbloquear o restante todo que eu já bloqueei, tá? Então aqui tem bloquear todos os apps, receber recomendações, eu desmarco isso aqui, que são os anúncios da MIUI, tá? Alterar tipo de senha, mostrar padrão, desbloquear com impressão digital, desbloqueio facial, adicionar conta Mi e não mostrar notificações. É bem legal, né? Tem muita opção aqui para você mexer. Eu recomendo você fazer o cadastro e selecionar a dedo ali qual que você quer ao seu gosto. Agora essa dica é para você que quer compartilhar a senha do seu Wi-Fi ou do Wi-Fi onde você está, mas não sabe a senha. Para você fazer isso, ó, a gente vai entrar aqui nas configurações e aqui nas configurações você vai entrar no Wi-Fi. E a única coisa que você tem que fazer é clicar na rede que você quer compartilhar, ele já vai aparecer um código QR. O que a pessoa que quer conectar precisa fazer é escanear com a câmera isso daqui, e ele já vai se conectar na rede que você está. Você não consegue ver a senha, mas você consegue compartilhar com outras pessoas, que é muito bacana. A próxima dica é uma dica bem legal, que é o levantar para ativar. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam, mas eu vou mostrar aqui para vocês onde fica, ó. O levantar para ligar fica na tela de bloqueio aqui, ó, tela de bloqueio, e aqui nós temos a opção, ó, levantar para ligar tela. E tem o toque duplo para ligar ou desligar a tela, tá? Eu não vou desligar a tela aqui, senão pode parar a gravação, e aí vai atrapalhar aqui o que eu tô fazendo. Mas é o seguinte, seu celular tá lá na mesa, paradinho, desligado. Pegou ele na mão, ele já vai acender a tela, ele não precisa ser tocado na tela ou nos botões, ele já liga. Então se daí você tirou do bolso, ele já acende. É por exemplo isso. E essa opção de baixo que a gente colocou aqui, o toque duplo, é simples. 2 toques na tela ligou, 2 toques na tela desligou. É muito simples, muito fácil e ajuda bastante a economizar uns cliques aí durante o dia. Isso deixa o aparelho um pouco mais intuitivo. E agora eu vou te ensinar como você pode habilitar o modo de gestos, tá? No Redmi Note 8 2021. Vocês podem ver que eu estou usando aquele modo que lembra muito o iPhone, né? Para você fazer isso, você entra nas configurações, configurações adicionais, e aqui em configurações adicionais, você vai clicar aqui em luz de LED, gravação. Na verdade era a tela infinita e não está aqui a tela infinita. Eu acho que eles mudaram. Cada versão da MIUI eles trocam. Então, vamos ver aqui, tela infinita. Ó, se você não achar, você pode pesquisar ali em cima que ele vai aparecer para você, tá? Ou eles mudaram também o modo, né? Então eles mudaram o modo aqui, ó. A gente pode ver que não tá. Tem aqui, ó. Você pode clicar em ocultar. Aqui, ó, ocultar indicador de tela infinita que vai lá para aquela aba. Então a gente clicou nele, ó, navegação do sistema é o modo. Antes era tela infinita, agora mudaram para navegação do sistema. Então aqui a gente tem o módulo de botões, que é o padrão que já vem, que tá aqui embaixo, ó, tá vendo? É aquele 3 botõezinhos. E a gente habilita os gestos aqui, ele vai perguntar se você quer aprender, eu vou pôr que não, porque eu já conheço os gestos. E aqui a gente consegue ocultar esse indicador aqui embaixo. Vamos pôr não de novo. Ou deixar essa barrinha embaixo. Muitas pessoas gostam, aí fica ao seu gosto. Tem como você pôr a confirmação de gesto, se você estiver dentro do jogo, para quando você passar o dedo ele já não fechar o jogo direto, porque às vezes acontece. Mas é isso, é só entrar aqui, habilitar e prontinho, já está funcionando. Agora eu vou te passar uma dica que é para não atrapalhar a sua tela de bloqueio se você usa um papel de parede personalizado. Aqui você vai conseguir mexer onde fica o relógio da tela de bloqueio, porque às vezes você tem um papel de parede super bonito, mas
o relógio está lá no meio tampando o papel. Então você vai entrar nas configurações, e aqui nas configurações a gente vai entrar aqui na parte de tela de bloqueio. E aqui na tela de bloqueio vai vir formato do relógio na tela de bloqueio. Aqui, por exemplo, o meu está bem no cantinho. Você pode pôr no centro, um pouco menor se você não quiser que ele apareça tanto, e pode colocar também aqui bem no centro. Vai depender muito do papel de parede que você está utilizando. Eu gosto mais desse menorzinho, e aqui embaixo você pode habilitar as informações de proprietário. Você pode pôr aí LTEC, por exemplo, e o telefone, e habilita aqui, ó, mostrar a assinatura, tá? Senão ele não vai aparecer na tela de bloqueio, e aí você vai fazer a configuração à toa. E agora a penúltima dica é muito legal, tá? Essas duas últimas são muito interessantes. E para você que ficou até aqui, ó, não se esquece de inscrever no canal, tá? Que é muito importante para o YouTube recomendar o vídeo pro pessoal. E também deixar o like, tá? E algo muito legal é que todo mundo normalmente compartilha vídeos de dicas. Então se você conhece alguém que tem o Redmi Note 8 2021, passa esse vídeo para ele, porque ele vai ficar muito interessado em saber de tudo isso, tá? Agora, essa dica que eu vou te dar é a seguinte, ó. Aqui nas configurações você vai entrar em notificações de centro de controle, e aqui você vai poder fazer o quê, ó? Aqui nós temos barra de status, e aqui na barra de status nós temos como personalizar a parte de cima, lá onde ficam os ícones, tá? Quase que eu buguei aqui. Nós temos como mostrar ou não os ícones de notificações, viram que sumiu lá em cima, mostrar a velocidade da internet, mostrar a operadora com o dispositivo bloqueado. Você pode editar o nome da operadora, pôr seu nome, você pode pôr o nome que você quiser. Pode mudar a porcentagem da bateria para fora, para dentro, ou sem a porcentagem, como acontece nos iPhones. Tem como ocultar entalhe, se você tiver interesse, e entalhes em apps individuais, onde você pode escolher qual aplicativo vai funcionar de certa forma aí com os entalhes, tá? E algo bacana que eu tenho que mencionar também, que eu não tinha posto ali, é como a gente habilitar a nova janela aqui, né? O novo centro de controle. Aqui, ó, você vai clicar em notificações de centro de controle. E aqui, ó, você vai clicar em itens, área de notificações. Na verdade, não é aqui. Eu acho que eles tiraram, hein? Será que eles tiraram? Vamos procurar aqui, ó. Centro de controle. Centro de controle, estilo do centro de controle. Beleza, tá vendo? Era lá naquela opção, mas não tá aparecendo. São os bugs da MIUI, tá? Então a gente clica em nova versão, puxa para baixo e pronto, nós já temos a nova versão mais atualizada, tá? O meu celular tá um pouquinho lento porque eu tô fazendo a gravação da tela, tá? Então é por isso que você tá vendo a animação meio bugada aí, ó. Tá com esse delayzinho porque ele tá sofrendo um pouco, tá? Então a gente pode ver aqui, ó. Tava lá naquela parte que a gente entrou e não tava aparecendo, tá? Então, vamos ver se agora aparece, ó. Agora que eu habilitei ela aqui, ó. Notificações de centro de controle, agora tá aparecendo, ó. Na verdade não tá, não. Apareceu casa inteligente aqui, tá vendo? Não tinha, mas não estava aparecendo. Então, se você não estiver achando alguma opção, volta lá em cima, na barra de cima, e pesquisa, que normalmente vai achar facilmente o que você precisa, tá? Então agora vamos para a última dica, que é muito especial. E a tela do meu notebook desligou, mas a última dica é a dica para quem fica até o final do vídeo, que é como deixar o seu aparelho mais rápido com uma simples configuração, tá? O que eu vou fazer aqui é confirmar se meu gravador está rodando ainda, né? Porque eu estou um tempo já aqui e estava só com um pontinho de bateria. Mas aqui, ó, o que a gente vai fazer? Você vai entrar em sobre o telefone, vai vir aqui em versão do MIUI e vai clicar várias vezes, ó. Ele vai aparecer pra gente aqui, ó, que você agora é um desenvolvedor, viu ali? Você vai voltar uma tela, vai descer até em configurações adicionais e vai abrir aqui, ó, embaixo do modo empresarial, opções de desenvolvedor. Vai abrir ele, vai desabilitar a atualização automática do sistema, porque se você deixar habilitado isso daqui, quando você menos esperar, o aparelho vai atualizar sozinho. Então imagina que você estava precisando usar o celular e ele atualiza. É chato, né? E aí você vai descer aqui embaixo, ó. No restante você não precisa mexer, tá? Não recomendo mexer. Você vai vir aqui até nessa parte, ó. Escala de animação da janela, de transição e do Animator. Essas três opções estão em 1x. O que a gente vai fazer é colocar todas em 0.5x, tá? Algo interessante é que essas opções, elas vêm muito simples no sistema da Realme para a gente mudar. Não precisa nem ativar as opções do desenvolvedor. E os smartphones da Realme, por exemplo, eles já trazem como padrão essa velocidade, porque eles sabem que deixa o aparelho muito mais ágil. Então essas janelas, você viu a velocidade que ele fechou? Ó, a velocidade que ele abre e fecha as janelas, mesmo com esse lagzinho que ele está tendo, é muito alta, porque ele diminui na metade o tempo. É como se ele acelerasse essas aberturas de aplicativos. Então, se o aplicativo já está pré-carregado no seu aparelho, ele vai carregar muito mais rápido. Isso deixa o aparelho mais rápido. Não é a sensação de mais rápido, ele fica mais rápido. Beleza?
Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seu amigo. Não se esquece também, vai ter link para comprar ele se você não tiver ainda na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.